Bom dia, alunos da 601. Hoje nós vamos fazer a revisão, correção, das atividades do livro e para a gente poder começar a finalizar o primeiro bimestre, né? Então vamos lá. Página 18. Compreendendo o texto, né? Número 1. A fábula mostra que os moradores costumavam atender ao chamado do pastor. Por que eles faziam isso? Essa pergunta aí, dessas atividades, refere-se ao texto O Pastor e os Lobos, né? Que já foi dado para vocês e agora nós estamos fazendo a correção da interpretação de texto. Vocês podem ver que, por exemplo, o pastor, ele inventava mentiras, né, para zoar das pessoas. E sempre todo mundo atendia. Por quê? Porque as pessoas tinham consideração e respeito, né? Elas queriam ajudar numa necessidade, embora o pastor não fosse tão legal assim, né? Então vamos ver a resposta. Eles faziam isso porque se preocupavam com o pastor e o rebanho, né? Só que o pastor não estava nem aí, estava querendo brincadeiras, né, com o povo. Número 2. Em uma narrativa, quer dizer, numa história contada, como uma fábula, é comum a relação de causa e consequência. Você faz alguma coisa, você acaba pagando, né? Vem uma consequência em cima, entre os acontecimentos. Quais foram as consequências das constantes mentiras do pastor? Bom, ele mentiu tanto que, na realidade, o que acabou acontecendo? Houve a consequência. Um dia, realmente, o lobo atacou, né? O lugar onde ele estava com os rebanhos, com o rebanho, e ele foi prejudicado, porque perdeu as abelhas. E ninguém pôde ajudar, porque ninguém acreditava mais nele. Então, vamos ver a resposta. Além de os moradores deixarem de acreditar nele, o pastor teve um grande prejuízo, pois perdeu o seu rebanho. Então, quer dizer, a causa de tanto ele fazer isso, ocorreu uma consequência, né? E muito ruim, porque ele perdeu o rebanho. Número 3. Em sua opinião, é a opinião de vocês, o pastor conhecia as consequências de sua atitude? Não, ele vivia na brincadeira, né? Ele não sabia que um dia realmente poderia acontecer isso, né? O que aconteceu. Então vocês vão justificar a sua resposta, sim ou não. Vamos ver, ela é pessoal, certo? Então falem da maneira como vocês acharem. Para mim, na minha opinião, não. Ele não pensava nisso, né? Ele achava que a vida toda ele fosse brincando e nada ia acontecer. Número 4. Imagine que o pastor quisesse reconquistar a confiança das pessoas da aldeia. Que atitudes ele deveria tomar para isso? Explique. Bom, se ele tivesse consciência, ele ia chegar perto do povo e pedir, me desculpa, né? Eu não vou fazer mais isso, eu sei que fui errado. Bom, então vamos ver a número 4. A opinião é de vocês, mas tem uma possível resposta. Pedir desculpas pela atitude inconsequente, né? A número 5. No diagrama aqui embaixo, a seguir, há 8 palavras que se referem à fábula lida e são fundamentais para compreendê-la. Localize-as. Vamos fazer juntos. A primeira, inconsequência. Seguindo na horizontal, que é a deitada, mentira, né? Também tem moral. Quer dizer, inconsequência, porque ele era inconsequente, não pensava no que estava fazendo. A palavra moral, né? Que no final vai ter a moral da história, o que a mensagem desse texto tenta passar para a gente. Mentira é o que ele fazia. Imprudência,
E lá embaixo, solidariedade, né? Era o que as pessoas tinham por ele quando ele precisava de ajuda. Na vertical, em pé, verdade, sinceridade, certo? E aprendizagem. É o que ele acabou aprendendo no final. Então, essas são as palavras. Então, vamos ver. Inconsequência, moral, mentira, imprudência, solidariedade, verdade, sinceridade e aprendizagem. Vamos agora para a página 19 do número 1. Essa página aí do número 1, na página 19, converse com seus familiares e pergunte que fábulas eles conhecem. Eu já pedi uma vez para vocês fazerem no caderno. É só vocês passarem para aí, tá? Vocês coloquem o nome do familiar, se é o pai, se é a mãe, o nome do pai e da mãe, né? Numa linha. Depois coloca o título da fábula, né? Que eles já ouviram falar. E faz um resumo na parte do lado aí, na última, da parte do resumo, o resumo sobre essa fábula que o familiar falou para você. Se quiserem fazer novamente mais outra, tem mais embaixo a oportunidade, tá? Número 2. Após o texto da página 17, é apresentada a fonte de onde foi extraída a fábula. Leia e responda as questões. Onde a fábula foi publicada? Né? Na internet, em um blog. Então, a resposta do número 1 foi pessoal. A 2 é na internet, em um blog, certo? Letra B. O que a palavra recontando indica? Indica que a fábula foi criada por Esopo e contada com outras palavras por Felipe Torre. Antigamente tinha o Esopo que fez que contou essa fábula, mas agora atualmente foi repassada, né, por Felipe Torre. Indica que a fábula foi criada por Esopo e contada com outras palavras por Felipe Torre, porque é uma história já antiga, né? Uma fábula antiga. Agora vem a página 20 do número 3. Agora leia o texto a seguir e responda a questão. Como no início de sua formação as diferentes sociedades não dominavam a escrita, essas narrativas eram transmitidas de boca a boca, né? Sem o apoio do registro escrito, não tinha nada escrito. Essa forma de transmissão exigia que a memória dos contadores fosse cultivada com a finalidade de garantir a manutenção do núcleo da narrativa, já que a cada vez que era contada, ocorriam modificações, acrescentava-se mais alguma coisa, ou subtraía-se, né? Diminuía os elementos, e as palavras usadas eram forçosamente modificadas para garantir que nas sucessivas interações os diferentes públicos pudessem entender o que se contava. Ainda hoje há grupos sociais que reservam um lugar especial para a tradição e para as narrativas orais. O fato de serem produtos da tradição não conserva as narrativas sempre iguais. Há inúmeros fatores históricos que implicam em mudanças, todos relacionados com a situação de interação em que elas são contadas. É desse aspecto mutável das narrativas tradicionais que surge o conhecimento ditado. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quer dizer, como era contado de forma oral, toda vez que ia sendo contada, ia sendo acrescentado ou subtraído alguma coisa, né? Então, quem conta um ponto acrescenta, aliás, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Como a oralidade influencia as diferentes versões de uma mesma fábula? Como as narrativas são orais, elas sofrem mudanças
ao serem contadas de uma pessoa para outra, né? Vai se modificando, porque não tem nada escrito, então a pessoa vai recriando, ou tirando alguma coisa, esquecendo, né? Então, resposta. Como as narrativas são orais, elas sofrem mudanças ao serem contadas de uma pessoa para outra. Por isso, a oralidade contribui para as diferentes versões de uma mesma fábula. Número 4. Qual é o ensinamento transmitido pelo texto lido na página 17? Ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando ele fala a verdade. Esse foi o ensinamento, a moral da história. Ele mentia tanto que um dia que ele falou a verdade, ninguém acreditou. Então, possível resposta. Ninguém acredita no mentiroso, mesmo quando ele fala a verdade. Número 5. A moral de uma fábula pode aparecer, às vezes, sob a forma de um provérbio. Provérbio é uma frase curta, de origem popular, que sintetiza um conceito a respeito da realidade ou uma regra social e moral, tá? Então, assinale o provérbio, tem 3 provérbios aí embaixo, coloridinhos. Vocês vão marcar com X aquele que comunica o ensinamento semelhante ao da moral da fábula, o pastor e os lobos. Vão-se os anéis e ficam os dedos? Não. Vai muito do dizer ao fazer. Na boca do mentiroso, o certo se faz duvidoso. Então, essa aí é a última, né? Quer dizer, a pessoa que mente vira uma pessoa duvidosa. Na boca de um mentiroso, o certo se faz duvidoso. Número 6. Nas fábulas, as indicações de tempo e de espaço são imprecisas. Não tem precisão. A gente não sabe quando e onde aconteceu. Geralmente deixa uma deixa, mas ninguém tem certeza, tá? O pastor e os lobos, que expressão é utilizada para indicar quando a história ocorre e para indicar o espaço onde ela acontece? Bom, o tempo é indicado pela expressão certo dia. O espaço é descrito como sendo em um topo da montanha, em aldeia, né? Então, resposta. O tempo que mostra aí, né? A gente calcula que seja por causa da expressão certo dia. Em que tempo? Certo dia. E o espaço, quando se refere ao topo da montanha. Onde? Em que lugar? No topo da montanha. Agora na página 21, número 7. Os personagens também são um elemento importante nas narrativas, pois cabe a eles a realização das ações. Conheça a seguir a classificação dos personagens, de acordo com o papel que desempenham na narrativa. O personagem principal é o protagonista. O principal também pode ser o antagonista, que vai contra. E o personagem secundário é aquele que tem menor participação na narrativa. Diante disso, vamos responder a letra A. Quem são os personagens da fábula lida na página 17? Os personagens são o pastor e os moradores da aldeia, né? Agora vamos ver na letra B. Na letra A, a resposta: o pastor e os moradores da aldeia. Na letra B, qual deles é o protagonista? Lógico que é o pastor, porque é em torno dele que gira a história, né? Ele é o principal. E os secundários, que não tiveram muita importância, nem muito destaque, foram os moradores. Então, protagonista, o pastor. Os secundários, os moradores. Número 8. Em uma narrativa, um dos elementos importantes é o narrador. Ele tem muita importância. Veja ao lado como ele pode ser classificado. Como narrador observador, quando ele não participa da história, ele só fala de outras pessoas. E narrador personagem, quando ele participa. Na letra A, na fábula lida,
O narrador é um narrador personagem ou um narrador observador? Como você chegou a essa conclusão? Ele é um narrador observador, porque ele não participa da história. Ele só conta a história do pastor, né, das ovelhas e dos moradores, mas ele não entra no meio. Então vamos ver a resposta. Ele é um narrador observador, pelo fato do narrador não participar da história. Letra B. Marque nos quadrinhos aí abaixo P para fala do personagem e N para o que se refere à voz do narrador. Certo dia, após levar seus numerosos carneiros rumo à montanha, lá do alto começou a berrar. Aí, em relação a quem? A voz do narrador. Ele contando, né? Ele fazendo a colocação dele, contando na história. E na letra indo do lado, socorro, socorro, os lobos estão nos atacando. Aí é o personagem, está se referindo ao pastor. Página 22, número 9. Página 22, número 9, letra A. Leia a seguir a outra fábula, a Assembleia dos Ratos. Certa vez os ratos reuniram-se em assembleia para encontrar um jeito de se livrar das garras do gato que morava na vizinhança. Foram muitas as propostas, mas nenhuma parecia resolver o problema. Até que uma ratazana esperta teve a ideia. E se nós amarrássemos um sino no pescoço do gato? Quando ele estiver se aproximando, nós ouviremos o sino e fugiremos a tempo. A proposta foi aplaudidíssima por todos os presentes. Muito bem! Agora só resta escolher quem dentre nós vai amarrar o sino no pescoço do gato. Os ratos foram saindo de fininho com a desculpa mais esfarrapadas. Eu não sei dar laço. Eu sou canhoto. Eu não enxergo muito bem. Até que não sobrou nenhum na sala. Moral, falar é fácil. Fazer é que são elas. Quer dizer, deram opinião, mas ninguém soube resolver o problema, que tinha medo do gato, né? Na fábula O Pastor e os Lobos, os personagens principais são pessoas, como vimos na página 17. Já na fábula A Assembleia dos Ratos, os personagens são animais personificados, ou seja, possuem características humanas. Eles agem como humanos. Qual é a principal característica dos ratos e a principal característica do gato na fábula Assembleia dos Ratos? O dos ratos é que eles são medrosos e o do gato é que ele é forte e poderoso. Então, a principal característica dos ratos é que eles são medrosos. Já a principal característica do gato é que é forte e poderoso. Letra B. Que ensinamento é possível tirar da moral dessa fábula, né? Que nem sempre, quando a gente dá uma opinião, né, a gente consegue realizar. Então, para a gente poder conseguir realizar, a gente tem que fazer de verdade. Então, vamos ver. Que nem sempre colocamos ou conseguimos colocar em prática aquilo que falamos ou o que propomos a fazer. Fala-se muito, mas na realidade nunca fez, nunca realizou. Então tem que fazer e realizar para as pessoas seguirem o exemplo, né? Continuando. Letra C. Nessa fábula há um antagonista, aquele que vai contra na história, contra o protagonista, que é o personagem principal. Identifique-o e justifique tal classificação. É o gato. Ele é antagonista porque ele é aquele que persegue os ratos. Então vamos ver a resposta. É o gato, é o antagonista, pois é uma ameaça aos ratos.
uma vez que os caça, né? Agora, página 23, número 10. Compare as fábulas A Assembleia dos Ratos e O Pastor e os Lobos. Para isso, leve em consideração os questionamentos propostos abaixo. Tem a história do Pastor e dos Lobos e da Assembleia dos Ratos. Vamos lá. Quem são os protagonistas, os principais na história O Pastor e os Lobos? É o pastor, tá? Agora perguntando do lado. Na Assembleia dos Ratos vai ser os ratos, o pastor e os ratos. O tempo e o espaço são definidos com precisão? Na história do Pastor e os Lobos? Não. O tempo não é exato. O tempo não é exato. E o lugar pode ser uma montanha em uma aldeia qualquer. Agora, na Assembleia dos Ratos, não. Nem o tempo nem o local são escritos. Certo? Qual é o tipo de narrador da história? Na história do Pastor e os Lobos. É o narrador observador, porque lá nessa história ele não participa, o narrador. E na Assembleia dos Ratos também não. Então, ambas, o narrador é o observador, tá? Agora, na parte de que forma é apresentada a moral. Vamos lá. A moral do Pastor e os Lobos é apresentada pela fala do personagem principal. De nada adianta mentir, pois quando falamos a verdade, ninguém acredita. Então, o personagem principal fala sobre a moral da história. E da segunda moral aí, da Assembleia dos Ratos, a moral da história é apresentada em uma frase destacada em itálico, ao final, desconectada da narrativa. Então, a moral aparece entre aspas, né? Com a escrita em itálico aí no texto. No meu aqui eu coloquei sem itálico, né? Falar é fácil, fazer é que são elas. Agora vamos para a página 24. Número 11. O enredo, que é a história contada, um dos elementos da narrativa, é a sucessão de acontecimentos que são apresentados, contribuindo para o dinamismo da história. Ordene os acontecimentos a seguir de acordo com a sequência cronológica do tempo, de acordo com como vai acontecendo e desenvolvendo a história. No Pastor e os Lobos vai ficar o seguinte. O número 1 começa assim. O pastor resolve enganar os moradores de sua aldeia. 2. Preocupados, os moradores correram até a montanha para ajudar. 3. A cena em que o pastor engana os moradores volta a se repetir diversas vezes. E 4, e última na ordem, os lobos aparecem e os moradores não ajudam o pastor, pois não acreditam mais nele. Então a numeração ficou da seguinte forma no número 11, o pastor e os lobos. 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3. Na Assembleia dos Ratos, vamos botar na ordem cronológica, certinha. Primeiro, os ratos se reúnem em assembleia. Segundo, uma ratazana esperta apresenta sua ideia. Terceira, o rato pergunta quem executará o plano. E por último, número 4, todos os ratos se recusam a executar o plano e termina a assembleia. Então a resposta ficará na seguinte numeração: 2, 4, 3, 1, ok? Número 12, vamos preencher o diagrama, né? O diagrama a seguir com as principais características de uma fábula.
Vamos lá, na vertical, resposta em pé. Responsável por apresentar os fatos vai ser o narrador, certo? O narrador. Na segunda vertical, em pé, ensinamento sobre os comportamentos humanos que aparece no final das fábulas. Vai ser mortal, tá? Desculpa, imortal não. Eu errei, é moral. Desculpa aqui, falei bobagem. Então, o ensinamento sobre os comportamentos humanos que aparece no final das fábulas é moral, a moral da história. A terceira vertical em pé, forma pela qual as fábulas foram originalmente transmitidas de geração em geração. Oralidade. Pela oralidade, não foi pela escrita, eles foram contando histórias oralmente, tá? De geração em geração. Agora vamos para a horizontal, as perguntas deitadas. Número 4. Indica momentos em que os fatos ocorrem. Nas fábulas, geralmente, é indeterminado. O tempo. O número 5, deitado, que é horizontal. Personagens personificados. Então, será chamado de animado. Animado que passa a ter vida, tá? E o 6, aparece descrito de forma breve para indicar os lugares onde os fatos ocorreram. Onde aconteceu, então, é o espaço, certo? Página 25 e última. Essa última aí é com vocês, é a opinião de vocês. Agora, reúna-se com um colega, vocês não estão podendo, né? Estão em casa, então pode ser com os familiares. E pesquisem outras fábulas, tá? Diferentes dessas que vocês viram aí no livro. Abaixo, anotem as informações solicitadas, pedidas, sobre os textos que vocês encontraram. Aí vocês vão registrar no caderno, tá? Quem não tem livro, no caderno. Mas como as folhas, aliás, as páginas foram mandadas para vocês através de fotos, o aluno pode responder, né? E colocar colocar no caderno. Então vamos lá. Aliás, vai ter que copiar para o caderno, né? Então vai responder lá. Título da fábula, o nome que vocês vão colocar de outra fábula. O tipo de narrador, se ele é observador ou personagem. Os protagonistas, será que vai ter um só ou vários? Aí vai colocar o nome deles. Os antagonistas, os que vão contra, né? E o enredo, um resumo da história. E no final, a moral da fábula, ok? Então, façam com calma, preste atenção, certo? Que vocês vão conseguir, tá? Então, aqui fica um beijo, um abraço para vocês, tá? Um beijo, queridos.